Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no canal Brasil Escola. Mais especificamente linguagens, códigos e suas tecnologias, porque hoje continuaremos a falar sobre o Enem, sobre funções de linguagem, como esse assunto foi cobrado nas últimas provas. Se isso te interessa, continue aqui conosco e antes de mais nada, se inscreva no nosso canal e já ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo postado por aqui. Vamos começar? Querido aluno, nós já sabemos que a linguagem, a comunicação, permite-nos revelar nossos sentimentos, expressar nossas opiniões, trocar informações com o intuito de ampliar a nossa visão de mundo. Aqui se concentram as finalidades linguísticas, as funções da língua, do discurso, entre as quais se destacam a de entreter, de informar, de persuadir, emocionar, instruir, aconselhar. São diversas. O que interpretamos de tudo isso é que, de acordo com a relação estabelecida entre emissor e receptor, a natureza do discurso, a língua assume funções diferenciadas. Todas elas portando características específicas. Por exemplo, a função referencial tem como elemento da comunicação o referente. Aquela característica de impessoalidade, de objetividade, é pertinente a ela. Como função de linguagem, também temos a função emotiva, cujo foco da linguagem está no emissor. É este o elemento da comunicação, o eu presente na natureza do discurso. Por outro lado, a função conativa, em que a persuasão se manifesta presente. Nesse caso, o foco da enunciação é o receptor. Temos ali mais um elemento de comunicação, agora o receptor, o interlocutor dessa mensagem. De outro lado, não com foco no emissor, não com foco no receptor, mas com foco na mensagem, nós temos a função poética. E no canal, a função fática, testando o canal, iniciando, finalizando aquela comunicação com este elemento de comunicação. E por fim, a função metalinguística, quando o foco dessa linguagem se dá ali no próprio código. É o código mencionando o próprio código. Uma breve lembrança sobre cada uma dessas funções me faz ressaltar que nós temos neste canal inúmeros vídeos sobre funções de linguagem. Não deixe de assistir. Aqui nós trabalhamos teoria, resolvemos exercício, então dá uma pesquisadinha aqui no Brasil Escola que eu tenho certeza que você alcançará muito conteúdo sobre esse assunto. E também nós estamos nas principais plataformas de podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, tem conteúdo sobre isso também. Compreender o assunto referente às funções de linguagem é muito importante porque essas manifestações nos ajudam a interpretar novos textos, a compreender como os atos de comunicação se organizam em nosso cotidiano. Além disso, é fato, auxiliam-nos no ato de escrever, de ler e a realizar provas consequentemente. Algumas delas, como o próprio Enem, que cobram esse assunto com recorrência. Eu estou aqui hoje para que nós resolvamos alguns exercícios referentes a esta prova. Então acompanhe comigo, acompanhe o que aparece na tela e as explicações para que você se familiarize sobre como esse conteúdo é recorrente no Enem e assim faça uma boa prova no próximo ano. Primeira questão. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença Creative Commons, 44.000 imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte Bendor Grosvenor, o sucesso de coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor, espero que seja assim a pronúncia do seu nome, acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar o nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download, disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Esse é um texto disponibilizado pela revista Bula e após ele segue o enunciado.
A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por, nós temos aqui uma questão literal sobre função da linguagem. Cobra-se objetivamente esse conteúdo. Vejamos as alternativas. Letra A. Evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte. Letra B. Convencer o leitor a fazer o acesso online, levando-o a conhecer as obras de arte. Letra C. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Letra D. Estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download das obras de arte. Ou letra E. Enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Pessoal, o que notamos ao ler este texto é que o foco da mensagem se dá quanto ao objeto sobre o qual se fala. Nesse caso, sobre como acessar obras de arte, mencionando ali a opinião de um historiador da arte, mas sempre de uma forma distanciada, de uma forma impessoal. Há um caráter muito objetivo nesse tipo de enunciação. O que nós sabemos também, com base em nossos estudos sobre funções da linguagem, é que aquela função mais característica desse tipo de texto é a referencial. Isso quer dizer que o que nós temos aqui é uma modalidade impessoal da língua, cujo foco está na manifestação de dados próprios da realidade, em terceira pessoa, de maneira impessoal, de maneira distanciada. O elemento de comunicação muito presente nesse tipo de texto é o próprio referente, o próprio contexto de comunicação, aquilo sobre o que se fala. Podemos notar isso pela literalidade das palavras, né? O aspecto denotativo predominante ali em nosso enunciado da questão, em nosso texto motivador para a resolução dela. Nesse caso, a única alternativa que faz referência a esse objeto informativo, a esse caráter impessoal, cujas características estão ali baseadas em analisar dados próprios da realidade, é a alternativa C. Veja só, informar sobre o acesso às artes por meio da descrição do modo como acessá-las. Há meramente uma informação sobre o acesso às artes, o tema central deste texto. Essa foi fácil, né? De forma geral, o nosso roteiro para a resolução dessa questão se deu diante do reconhecimento naquele texto motivador da função predominante. E quando identificamos a função referencial por seu caráter impessoal, objetivo, denotativo, nós conseguimos visualizar o propósito maior, a função comunicativa ali, caracterizada pelo ato meramente informativo diante do tema da produção textual. Assim, nós alcançamos a resolução da questão. Mas agora vamos dificultar um pouquinho. Uma questão que cobra mais subjetivamente esse assunto. Veja só. Escrever não é uma questão apenas de satisfação pessoal, disse o filósofo e educador pernambucano Paulo Freire na abertura de suas Cartas a Cristina, revelando a importância do hábito ritualizado da escrita para o desenvolvimento de suas ideias, para a concretização de sua missão e disseminação de seus pontos de vista. Freire destaca especial importância à escrita pelo desejo de convencer outras pessoas, de transmitir seus pensamentos, de engajar aqueles que o leem na realização de seus sonhos. Prestou atenção? Então vamos para o enunciado. Segundo o fragmento, para Paulo Freire, os textos devem exercer, em alguma medida, a função conativa, porque a atividade de escrita notadamente possibilita. Letra A. Levar o leitor a realizar ações. Letra B. Expressar sentimentos do autor. Letra C. Despertar a atenção do leitor. Letra D. Falar da própria linguagem. Ou letra E. Repassar informações. Pessoal, precisamos do conteúdo para resolver essa questão. O que sabemos é que a função conativa da linguagem, cujo foco é o receptor, aquele que recebe a mensagem, o nosso interlocutor, tem o intuito de promover, ao longo de um texto, persuasão. Logo, é um texto de caráter persuasivo, de caráter de convencimento iminente. Para além do convencimento, a persuasão é uma estratégia de linguagem que visa, a partir de elementos simbólicos, muitas vezes afetivos até mesmo, mostrar ao leitor novas possibilidades de ação e induzi-los a modificar o seu comportamento. Para além da aceitação de ideias que caracteriza o convencimento, nós temos uma atuação perante a ação de interlocutores
atores, é ali que se caracteriza a função conativa. Isso é presente ao longo do texto de Paulo Freire, quando ele menciona o que está entre aspas, quase ao fim, o desejo de convencer outras pessoas. Nós temos esse caráter ali muito próximo à leitura, sob a concepção do autor. Pensando nisso e tendo em vista como a função conativa exerce a sua funcionalidade na língua mediante a persuasão, a alternativa mais próxima a esse resultado é a alternativa A, levar o leitor a realizar ações. Duas palavras-chave para resolvermos a questão: função conativa e persuasão. Tendo isso em vista e associando essas duas terminologias, nós conseguimos entender que a alternativa mais correta é a letra A, levar o leitor a realizar ações, nesse caso, ler. Às vezes, aluno, não é explícita a cobrança de uma função da linguagem específica, mas é preciso compreendê-la para conseguirmos resolver determinada questão. É o caso dessa atividade aqui proposta no momento da prova. Faz com que o bullying passe a história. És vítima? Fica calma. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não dês troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho com o bully. Junta-te com teus amigos. Mostra-te confiante. Não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Conheces alguma vítima? Não deixes o teu amigo sozinho. Assim, farás com que ele se sinta seguro. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conheces o agressor? Tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. Esta é uma campanha contra o bullying portuguesa e nós conseguimos visualizar a utilização recorrente da segunda pessoa do singular, o tu, na orientação dada aos interlocutores. Vamos para o enunciado. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Olha só, aluno, lembre-se de nossa aula de gêneros textuais. Lá, nós conseguíamos visualizar que a função injuntiva tem algumas características predominantes, por exemplo, os verbos no imperativo apresentados. Letra B, variedade linguística caracterizadora do português europeu. Letra C, restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas geográficas de identificação de gênero, como o ou a. Letra D, combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa? Ou letra E, enunciado de cunho esperançoso, passe a história no título do cartaz? Pessoal, preste atenção no enunciado. A estratégia deste texto está centrada em quê? Nós conseguimos visualizar ali, por exemplo, a mistura entre palavras do português brasileiro e palavras de língua inglesa, mas essa não é a estratégia predominante. Esse é um cartaz que visa convencer a população sobre determinada ação. Convencer a população. Nós acabamos de analisar os objetivos da função conativa da linguagem, aquela cujo elemento de comunicação é o receptor. Em alguns momentos deste cartaz, nós vemos o direcionamento direto a esses interlocutores, ó. Fica calmo, não dês troco, evita ficar sozinho, tu evita ficar sozinho. Há ali algum tipo de orientação, e os verbos no imperativo caracterizam isso. Correspondem também a uma estrutura injuntiva, porque a estrutura injuntiva tem esse caráter ali de orientação, de instrução, de chamamento. Não há de se negar. A alternativa que se refere a isso é a letra A, chamamento de diferentes atores sociais. Nós percebemos isso pelo diálogo direto, de um emissor para um receptor, muito característico da função conativa. Se nós a conhecemos, mais facilmente resolvemos essa questão. Tudo certo até aqui? Eu espero que sim. Se não, pause o vídeo, volte à última questão, tente resolver sozinho e pegue as explicações para que fique mais fácil a compreensão do exercício. Caminhemos agora para a última questão proposta no modelo Enem. Veja só. Dois textos. Texto 1. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Esse é um texto de uma própria gramática, gramática normativa da língua portuguesa. Seguimos para o texto 2. Gosto de dizer, direi melhor,
Gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse em nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou os escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até de Vieira, na sua fria percepção de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Fernando Pessoa, Livro dos Desassossegos, não há de se negar. Bonito de se ver e de se ouvir. Antes mesmo de ler o enunciado, já conseguimos notar alguma semelhança entre os textos, ambos mencionando a própria palavra. Vejamos agora o enunciado. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. Já sabemos disso. A função que predomina nos textos 1 e 2. Letra A. Destaca o como se elabora a mensagem, considerando a seleção, combinação e sonoridade do texto. Letra B. Coloca o foco no com o que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. Letra C. Focaliza o quem produz a mensagem, mostrando o posicionamento e suas impressões pessoais. Letra D. Orienta-se no para quem se dirige a mensagem, estimulando a mudança de seu comportamento. Ou letra E. Enfatiza o que versa a mensagem apresentada com palavras precisas e objetivas. Aluno, é muito importante aqui que nós tenhamos em mente que as funções de linguagem estão associadas aos elementos de comunicação. Isso porque cada uma das alternativas refere-se a um elemento específico. Por exemplo, na alternativa A, quando se fala destaca o como, nós estamos falando sobre a forma do texto. E nesse caso, a mensagem seria o objeto de comunicação, o elemento de comunicação. Muito característico da função poética, a qual predomina no texto 2, mas não tanto assim no texto 1. Quando analisamos de forma comparativa os dois textos, conseguimos ver que o tema é compartilhado entre eles. O primeiro, retirado de uma gramática normativa, trabalha a função das palavras. O segundo, já no âmbito da poesia, por Fernando Pessoa, evidencia numa perspectiva afetiva o amor do autor pelas palavras, a admiração que ele tem por elas. Sabendo que existe uma função da linguagem em que o código é o elemento da comunicação, ou seja, a forma com que se escreve corresponde àquilo sobre o que se escreve, é o código mencionando o próprio código, nós conseguimos inferir que em uma dessas questões algo está mais próximo a isso. Nos textos, por exemplo, utilizam-se palavras para escrever sobre as próprias palavras. Há ali evidentemente, a função metalinguística coloca o foco no com o que se constrói a mensagem, sendo isso o próprio assunto dela, as palavras. A alternativa mais coerente nesse caso é a alternativa B, que menciona exatamente isso. E é isso, pessoal. Mais uma aula Enem finalizada. Fico por aqui com o conteúdo de hoje. Se você gostou, aproveitou um pouquinho em seus estudos, curta, compartilhe com todos os seus amigos e lembre-se que nós também estamos em outras redes sociais com muito conteúdo interessante. Disponibilizamos alguns links aqui também para auxiliá-lo. Nós nos vemos nas próximas aulas sem falta, eu te espero. Até lá!